Olá, estamos começando mais um Raça na TV. Programa que toda semana traz para você personalidades aqui que vão falar do mundo das empresas, do mundo das artes, do mundo da cultura, do empreendedorismo, enfim, pessoas que estão fazendo, acontecendo e colocando o tema da questão racial em voga. Por isso que o Raça na TV sempre traz alguém que é muito importante para você que tem acompanhado a revista Raça, seja ela impressa, seja ela no site no www.revistarraça.com ou que também tem interesse sobre temas dos afrodescendentes. E hoje eu trouxe uma pessoa muito interessante, muito importante aqui, né? Ele é autor de um estudo fantástico que fala sobre os personagens negros no mundo do quadrinho. Nobu, meu amigo Nobu, seja bem-vindo ao programa. E eu já quero começar por essa pergunta: por que o interesse da presença dos negros no mundo dos quadrinhos? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e falar de um tema que eu particularmente gosto muito, né, me interessa bastante, com uma pessoa que também é do ramo dos quadrinhos, é cartunista antes de ser entrevistador, antes de ser editor. Então, realmente muitas pessoas me perguntam, né, por que um japonês, né, vai se interessar por falar sobre quadrinhos e sobre negros, né? Parece até eu escolhi para apanhar, né? São dois temas que foram sempre discriminados historicamente. Exatamente. Né? A etnia, a questão étnica e a questão dos quadrinhos como linguagem, como meio de comunicação. Pois é, eu comecei a gostar de quadrinhos como toda criança, né? Como leitor, passei a me interessar como uma pessoa que queria saber mais sobre os bastidores, sobre o processo de criação de quadrinhos. E quando eu resolvi estudar mais seriamente, mais aprofundadamente, isso foi na ECA, né, na USP, eu via que muita gente estudava sobre super-heróis, mangá, né, nada contra, são os dois gêneros, duas correntes mais fortes, né, em termos de mercado, mas eu sinto falta, ainda hoje, de temas nacionais sendo tratados, sendo estudados. E já tinha uma percepção de que havia poucos personagens negros. E aí eu resolvi, bom, vou escolher um tema nacional, né, porque eu acho que é importante, eu acho que é uma contribuição que eu daria para o estudo dos quadrinhos, e me incomodava ter poucos personagens negros. E curiosamente, né, aí a segunda parte da piada, o que me inspirou foi um livro em inglês, né, da editora Fantagraphics, chamado Black Image in the Comics, cujo autor é um sueco. Então, se um sueco pode fazer esse estudo, eu acho que eu também posso fazer esse estudo, né? Então, foi algo bastante interessante, foi um tema que eu escolhi assim, muito antes de chegar a esse tema, né, eu fui selecionando o que eu poderia estudar e achei que seria um grande desafio, porque realmente tinha pouca coisa a respeito e foi bastante instigante estudar o negro nos quadrinhos brasileiros. Legal. Olha, eu sou cartunista, né? Aliás, eu sempre falo, né? Eu estou hoje à frente da revista Raça, que é da minha empresa, estou à frente de vários projetos, como o próprio Raça na TV, mas sempre quando me perguntam qual é a tua profissão, eu falo que é cartunista, que é o que eu mais gosto. A minha vivência com o cartoon e com os quadrinhos, eu encontrei pouquíssimos trabalhos com personagens negros no Brasil. O que é muito ruim, né? Porque quando você começa uma área e tal, você quer se inspirar, você quer saber quem fez para que você possa se inspirar ou ao próximo de você, principalmente que pareça com você, né? Nesse seu estudo, você viu, assim, qual foi, por exemplo, o trabalho de quadrinho mais antigo de personagem negro que você conseguiu detectar? Pois é, o próprio conceito de quadrinhos, ele não é unânime. Tem gente que fala, não, se não tem balão, não é quadrinho. Se é um quadrinho só, não é quadrinho, né? Então, não há um consenso em relação ao que é uma história em quadrinhos. Mas existe uma convenção, existe um acordo de que a primeira história em quadrinhos do Brasil foi feita pelo Angelo Agostini, um italiano que trabalhou aqui no Brasil, ele foi muito importante no humor gráfico, foi abolicionista, e foi em 1869, mais exatamente dia 30 de janeiro, né, que a gente comemora dia 30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Nacional. Porque nesse dia estreou no Jornal do Rio de Janeiro uma série chamada Nhoquim. Então, 30 de janeiro de 1869, na primeira série considerada pelos estudiosos como a primeira história em quadrinhos brasileira, no primeiro quadrinho já existe um personagem negro, que é o Benedito. Né, que é o Nhoquim, ele é um cara que mora no interior e vai empreender uma viagem ao Rio de Janeiro e o Benedito vai acompanhá-lo.
Então, há uma cena de despedida, que a família do Benedito também se despede, e a gente nota que há uma simpatia pelos personagens negros por parte do Ângelo Agostini, porque ele era abolicionista, pelo menos nessa fase, né, que ele faz essa apresentação. Então, é o que eu costumo falar. Então, na primeira tira, na primeira imagem de quadrinhos, considerada a primeira imagem de quadrinhos do Brasil, já há um personagem negro. Lembrando que em 1869, isso é um período pré-abolição, então provavelmente ele é um criado, né, do Inhoquim, e provavelmente um escravo, que mora na fazenda lá do Inhoquim. Aí eles se despedem, aí a trajetória toda é essa, né? Há uma série de desencontros, é uma série humorística. Fala-se também que, enfim, eu tive algumas vezes nos Estados Unidos, e inclusive programas que discutiam quadrinhos, cartoons. Eu fui como cartunista, aliás, a maioria das vezes que eu fui aos Estados Unidos eu fui para palestrar como cartunista. Mas há uma discussão de que essa é a primeira história em quadrinho que se publica, né? Porque há uma briga entre americanos, os americanos, aliás, é quase como o avião, né? Eles falam que foram eles que descobriram, e nós falamos que é o Santos Dumont, aí existe aquela dupla lá, os irmãos Wright. Os irmãos Wright lá que descobriram. Mas fala-se também que essa é a primeira, eu já vi alguns quadrinistas aqui no Brasil dizendo que essa é a primeira história em quadrinho publicada no mundo. Isso Pois é, estudo isso demonstra é bastante. isso? Não, eu não eu considero, eu uso o Inhoquim como marco, mas o próprio Ângelo Agostini, em 1867, ele já havia feito uma história em sequência, se chama A Cobrança, né? Uma página com sequência, e existe um trabalho anterior de um francês aqui no Brasil, e existe o Rudolf Toffer, que é suíço, que hoje os americanos se conhecem, né, em 1827, 1830, como sendo a primeira história em quadrinhos. Né? Mas é claro que sempre houve aquela defesa pelo Yellow Kid, né, os americanos, e é interessante notar que o Yellow Kid, que é de 1896, mesmo não sendo o primeiro personagem do mundo, né, que não seja, ele influenciou bastante a criação de um personagem negro no Brasil muito famoso, né, que foi o Benjamin, que não assim, a tira Buster Brown, que é do Outcault, que criou o Yellow Kid, né, que teria sido o primeiro personagem, segundo os americanos, ele criou uma segunda série chamada Buster Brown, do menino loirinho, roupinha de marinheiro, né, filho da classe alta. E esse material ele foi decalcado no Brasil na revista O Tico Tico. E os desenhistas brasileiros criaram um personagem negro chamado Benjamin para fazer companhia a esse personagem, esse menino loiro, né, que aqui foi chamado de Chiquinho. E lá nos Estados Unidos não existia esse personagem negro. Só que o próprio Outcault, que criou o Yellow Kid, antes de criar o Buster Brown, ele havia criado um personagem negro. Então, se os autores brasileiros tinham acesso a esse segundo personagem, que é o Buster Brown, certamente já conheciam esse personagem negro. Então, isso eu também trago na minha pesquisa. Eu não posso provar que eles usaram esse personagem, né, o Leo Moses, como inspiração, né, para fazer o personagem Benjamin, mas é provável que sim. O número de personagens negros, eu sei que a sua pesquisa deve ter sido restrita mais ao Brasil, sim. Mas o número de personagens negros nos Estados Unidos é muito superior ao que tem aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Independentemente de como se faz essa representação, né, positiva, negativa, estereotipada, né, trazendo o personagem como inferior ou não, a produção americana, que é muito mais ampla, muito mais vasta, e os Estados Unidos chegaram a ter uma editora nos anos 80, 90, só de super-heróis negros. A editora Milestone, que era um braço da DC Comics, né, que é a grande editora, uma das duas grandes editoras americanas. Então, existia uma editora só com personagens negros, super-heróis. Isso é só para demonstrar, né, a força que tem esse segmento, esse mercado lá fora, que é uma das coisas que me surpreenderam na minha pesquisa. Já é sabido que a maioria da população brasileira é afrodescendente, né? Segundo o IBGE, segundo a terminologia do IBGE, preta ou parda, são 52,5%. 54% hoje. 54%? 54%. Então, essa é a nossa realidade. E a gente não vê tantos personagens negros. Nos Estados Unidos, 13%. Então, a população é muito menor e a representatividade deles na mídia, de modo geral, e também nos quadrinhos, ela é muito mais expressiva. Eu percebi isso. Eu não, é claro, como não pesquisador, às vezes que estive nos Estados Unidos, eu via revistas, via alguns personagens, conhecia alguns cartunistas negros americanos. Desculpe.
Nossa, nunca tossi, só porque eu fui falar. Volta um pouquinho, então. Nos Estados Unidos, eu pude perceber isso conversando com cartunistas negros e vendo algumas revistas. Agora, eu não saberia codificar se era maior, porque, é claro, você fez uma pesquisa, você deve estar mais por dentro, porque eu percebo que em várias áreas, realmente no cinema, na televisão, não representa o que é a população negra nos Estados Unidos. Porque a gente, quando olha o cinema, a música, né, a gente pensa que a população negra nos Estados Unidos é parecida com a do Brasil, quando na realidade é 13%. Sim. Você vai ver negros nas grandes cidades. Às vezes no interior, eu estive em Atlanta, New Orleans, você tem uma presença negra muito grande, maciça, mas você não vê, você vê, aliás, a representação muito maior do que a que nós vemos aqui. Agora, a gente está aí, né, às vésperas, provavelmente, eu acho que essa semana, a estreia do Pantera Negra, que é um personagem negro, né, e que está causando nos Estados Unidos, né, porque parece que a sua estreia lá já bateu grandes recordes e provavelmente deva fazer também muito sucesso aqui, que é um personagem de quadrinhos, né. Sim. Aqui no Brasil, você, na sua pesquisa, que personagens ou que histórias em quadrinhos negras você acha que, quem sabe, num futuro não longe, possa virar também seriado ou possa virar até personagens de cinema? Que você viu assim, olha, essa é uma história negra que seria legal. Olha, eu começo a minha pesquisa apontando com dois paradoxos, que eu costumo falar, né? Porque o grande personagem negro dos quadrinhos brasileiros, ele já foi transformado em série, em programas de televisão, e acho que talvez até em animação, que é o Pererê, do Ziraldo. A revista dele surgiu em 1960, foi talvez o primeiro personagem negro a ser título de uma revista, né? Ou seja, ele não é um personagem secundário, ele é o protagonista, mas eu aponto como paradoxo o fato de o principal personagem negro ele ser um ser inexistente. Nenhuma criança sonha em ser um Pererê, né? Pode até querer ser legal como o Pererê, os amigos que ele tem, coisa e tal, mas ninguém quer ser um personagem como o Pererê. Ele não é algo que se ambicione ser, aspiracional. E o segundo paradoxo é que hoje, mesmo mudado os tempos, a gente ainda se refere a revistas em quadrinhos como gibi, né? E gibi, etimologicamente, é o nome do menino negro que vendia jornais, que trabalha na rua, e ele é mascote de uma publicação que fez muito sucesso nos anos 30, final dos anos 30 até os anos 60, chamada Gibi, só que ele nunca foi personagem de quadrinhos. Ele era o mascote da revista. Ele aparecia na capa, aparecia nos anúncios da revista, mas ele nunca foi um personagem que tivesse uma narrativa, uma história contada. Inventaram até que tinha um texto lá dando a origem do gibi, só que é um personagem indiano, não tem nada a ver com o menino negro. E na minha pesquisa, né, eu também não conhecia esse personagem, descobri um personagem chamado Gibi, com Y, de 1907, que saiu na revista Tico Tico, e ele era um personagem criado pelo J. Carlos, que foi um dos maiores artistas gráficos brasileiros, né? Ele grande cartunista. Grande cartunista, grande caricaturista. Só que a representação bastante estereotipada, exagerada, bastante... fazia a fórmula de negro já abominado pelos americanos há muito tempo, né? E que depois se reproduziu no mundo, como tudo. Sim, inclusive ele fazia isso, né? Aliás, lamparina. Eu diria que teve uma escola de desenhistas, de cartunistas que seguiram esse padrão. Aí eu posso dizer que eu quebrei um pouco, porque quando comecei a fazer cartoons, eu sempre falava, eu desenhava, e desenho até hoje, os negros como não precisa ter lábios gigantescos, orelhas, até porque nós somos parecidos, né? Nós somos seres humanos. Isso já vem de um estereótipo dos americanos nos anos 30, 40. Então, isso é interessante, que na minha pesquisa, né, eu consegui detectar, quer dizer, dentro da bibliografia que eu pesquisei, dentro dos modelos que eu estudei, que na verdade, se a gente pegar o humor gráfico até o final do século XIX, eles respeitavam um pouquinho mais. É claro, existia a caricatura, tem por natureza exagerar alguns traços, né? Então, mas cada artista tem um estilo pessoal. Não há um padrão de se representar os negros de uma maneira assim. Isso se iniciou a partir dos minstrels, que eram os artistas brancos que pintavam o rosto de preto, usavam carvão, coisa e tal, e exageravam contornos dos lábios, né? E faziam trejeitos zombando, né? Tirando o sarro dos negros. Então, essa representação nasce com os minstrels,
vai para o humor gráfico por forma de caricatura e de repente ela se impõe como modelo. E um exemplo muito sério disso é um personagem chamado Ebony, né, do Spirit, que ele é um clássico representação do minstrel. Só que o Will Eisner, na época, ele se defendia assim, falando o seguinte: olha, o segundo personagem mais importante da minha série é o negro. E, de fato, o Ebony passou a ser o segundo. Em muitas situações, ele salvava o Spirit, né? O Spirit estava quase morrendo, ele ia lá, então ele tinha um papel importante. E aí, na defesa que ele fazia, é que todo mundo fazia assim quando fazia um personagem negro. Então existe muito disso, né? Os autores da época, até a década de 30, 40, se defendiam falando, todo mundo fazia desse jeito, o que não é uma justificativa de fato. Exatamente. Mas é uma influência que vem dos minstrels e durou durante um bom tempo. De vez em quando a gente ainda vê um artista ou outro recorrendo a isso novamente. Isso, a capa do livro do Frantz Fanon, né? Eu acho que tem várias representações. Tem um filme muito bacana que é, acho que é A Hora do Show, o Bamboozle, né? Que acusa justamente isso. Eu acho esse filme fantástico. Porque, bom, só para fazer um parênteses, né? Eu iniciei meu trabalho querendo fazer só um estudo sobre a iconografia, né? Porque eu me estudar de quadrinhos, eu fiz na comunicação. Então, vou estudar só a imagem. E aí, é claro, a representatividade, esse é o subtítulo do meu trabalho, para saber se correspondia em relação à proporção da população e que papel que eles atuavam. Se era subalterno, se era protagonista, né? E aí, não queria me envolver na parte de análise mais social, política, mas não dá para a gente fugir disso. Quando eu vou falar de representação, eu vou falar de identidade. Né? Então eu coloco na capa do meu trabalho, tem um menino, é uma ilustração de Ziraldo muito bacana, um menino negro, e ele sonha com o Capitão América negro, que depois, né, décadas depois, acabou se realizando. Hoje você tem o Capitão América negro, o Homem-Aranha negro, né, o Pantera, ou seja, o protagonismo, né, da pessoa negra, do elemento negro, ele é trazido para os super-heróis que, por natureza, por questões históricas, é o gênero mais importante dos Estados Unidos, né? É o mais vendido, é o que tem mais audiência. Verdade, é verdade. Eu me lembro que quando você fez os seus estudos, parte do trabalho e tal, enfim, a gente acabou dando uma entrevista para você e tal, eu falava muito daquelas revoltas, né? Eu fiz uma série, né, sobre revolta dos Búzios, revolta dos Malês, a independência da Bahia, enfim. Fiz também sobre a Revolução da Chibata? A Revolução da Chibata e a Revolução de 32, né? Sim. Eram todas histórias negras, né? Sim. Histórias de levantes negros, e que você tinha personagens negros que, por muitas vezes, eles são meio que apagados das histórias, né? A minha pergunta é o seguinte: você chegou a estudar também personagens que a história colocou como branco, mas que eram personagens negros? Por exemplo, eu estou te falando, na literatura você tem um caso clássico que é Machado de Assis, né? Machado de Assis, todos sabem que era negro, foi o fundador da academia, por anos passou como uma figura branca, né? Você deparou com esse tipo de coisa no seu trabalho? Não, nesse tipo especificamente esse caso não. Mas um dos capítulos, né, o meu trabalho ele vai evoluindo, eu fui dando passos para trás para ver como nasceu a representação do negro nos quadrinhos, aí no humor gráfico, nas artes visuais, né? Então, é óbvio que é uma parte acessória da minha pesquisa, que o grosso é nos quadrinhos. E aí eu vou trazendo aos personagens de ficção, do humor cômico e tal, e mais recentemente do protagonismo negro, e abordei passagens, inclusive citei os seus trabalhos, quando há fatos históricos com personagens negros atuando de maneira determinante, né? Então, isso foi muito interessante, foi muito importante, porque tem a questão quando você e outros autores trazem esse tipo de informação, isso ajuda, inclusive, a ter elementos para estudar a história dentro dessa perspectiva. Um desdobramento do meu trabalho, que ainda não transformei em livro, mas alguns capítulos eu já transformei em livro. Um deles é, por exemplo, esse aqui, que é o Enquadrando Real. Tem um capítulo, porque esse livro aqui é sobre ensaios de quadrinhos que falam sobre aspectos da realidade, ou biográficos, ou jornalísticos, ou históricos. Então, o meu capítulo fala justamente desses episódios históricos. Eu cito nominalmente, né, os autores, inclusive o seu caso, e esses trabalhos, esse material, que traz
que fala sobre a chibata, que fala sobre a revolta dos búzios, que fala do Malê, né, a revolta do Malê, dentro dessa perspectiva de valorizar o protagonismo negro e que isso pode ser utilizado inclusive como ferramenta, como instrumento para o cumprimento da Lei 10.639. Né? Você vai estudar história agora com a perspectiva de trazer a importância e o papel do negro nesse episódio histórico. Então, acho que é bacana, quando a gente faz um trabalho acadêmico, né, tem muito, é claro, da paixão que a gente tem, que ele vai ficar 4, 5 anos dedicado àquilo, né, então você precisa gostar daquele tema, mas eu sempre me preocupei em falar, bom, eu faço trabalho, tá, faz a tese, tá bonitinho aqui, né, e daí? Né? Então, a minha preocupação era trazer alguma coisa, algum elemento disso que pudesse ser útil para a sociedade de algum modo, e eu acho que os quadrinhos, eles são um instrumento muito adequado para a instrução, para trazer elementos da cultura afro-brasileira para a sala de aula, né, para atender a Lei 10.639. Então, isso eu acho que é um aspecto, para mim, hoje eu vejo como sendo o mais importante desse meu trabalho, né, essa vertente de trazer algumas coisas, ou os quadrinhos trazendo personagens negros na literatura, né, a adaptação de Jubiabá, adaptação do Curtiço, né, ou o protagonismo negro. O Marcelo Salete recentemente lançou Angola Janga, né, que fala sobre Palmares. Assim, é um trabalho fantástico, um trabalho de pesquisa, inclusive ele demorou acho que mais de 10 anos, né, conversando sobre isso. Então, esse tipo de trabalho eu acho importante. Esse material que resgata o protagonismo negro nos episódios históricos e em outras disciplinas que a gente pode vir a trazer também isso para dentro da sala de aula. Maravilha. Qual a principal entrave ou dificuldade que você teve na realização desse trabalho? E falar sobre um tema desse, porque em que pese a ECA tenha já uma pequena tradição nisso, sim, não é muito fácil você falar quadrinhos, personagens negros, quadrinhos dentro da academia. Você sim. encontrou algum tipo de resistência? Você encontra ainda? Como que você tem visto? Olha, assim, sinceramente falando, dentro da academia, talvez porque eu tenha pegado um período histórico, né, uma fase histórica muito positiva, em que as pessoas começam a ver contra os olhos os quadrinhos, e fui acolhido por um grande pesquisador, que é o Valdomiro Vergueiro, né, que é o responsável pelo Observatório de Quadrinhos lá da ECA, e ele foi meu orientador nesse trabalho. Então, foi uma pessoa que sempre me motivou bastante. Então, nesse aspecto, né, acadêmico, eu não tive dificuldade, muito pelo contrário. E a outra coisa que eu acho bastante interessante é que, nessa minha trajetória de pesquisar quadrinhos, eu quis entender um pouquinho da cultura afro-brasileira também. A minha realidade é bem outra, né? É o que eu sempre falo, eu nunca vou sentir literalmente na pele o que é sentir a questão da discriminação e preconceito. Muito pelo contrário, né? No Brasil, o japonês tem alguns privilégios que a gente historicamente sabe que aconteceram por várias questões, mas eu procurei fazer esse trabalho com uma certa isenção, mas é claro, como eu falei, é impossível, porque você tem que se apaixonar pelo tema, mas sempre com uma grande dignidade. Então eu sempre fui muito bem respeitado quando eu ia falar para um público negro, né? No Museu Afro-Brasil. Uma vez eu participei de um curso, que era o Quilombolagem, o nome do pessoal, lá em Santo André, sobre cultura afro-brasileira. E para mim foi uma honra, né, que uma pessoa, a dona Solange, eu não ia participar, eu fui como para assistir. Mas como ela sabia do meu trabalho, ela cedeu meia hora do horário dela, da aula dela, para eu falar sobre o meu trabalho. Então foi muito bacana, foi muito gostoso essa acolhida, né? Eu acho que isso para mim é importante. Saber que o meu trabalho está dialogando com pessoas que se identificam com esse material. Né? Uma das fotos que eu tenho na minha tese, que é muito parecida com essa imagem do Ziraldo, do menino Ziraldo. É um menino negro, isso é uma foto. Um menino negro, ele olha no espelho e vê um super-herói branco. Então, eu acho que os quadrinhos também têm isso. Eles vão formando, na sua fase de formação de identidade, você precisa se espelhar em alguns modelos. E os negros não tinham esses modelos. Eu costumo até dizer em algumas entrevistas que já dei, uma vez dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, e até eles estavam me perguntando por que você tinha tão poucos cartunistas negros como eu, né? Certo. Eu sempre digo, olha, porque o personagens negros, né? Eu falei, olha, porque primeiro que o cartunista, qualquer profissão, você tem que se inspirar em quem está fazendo, e é visual, né?
Certo. Se você não vê muito, você não se sente muito motivado. É verdade. Porque não existem pessoas fazendo, o que você vai fazer, né? Sim, sim. E no caso dos personagens, eu sempre falo, porque o desenhista, geralmente ele se desenha, né? Aham. Ele sempre desenha, ou o desenhista é muito parecido, o desenho é sempre muito parecido com o autor. Certo. Mas quando você não tem pessoas desenhando, não tem pessoas negras desenhando, É. fatalmente você terá personagens Sim. brancos, né, que representam quem está desenhando, e Pois não é. quem está representando. Por isso que você tem muito mais personagens homens, né? Ah, É importante sim, sim. dizer É, isso, né? Sim, sim. E personagens brancos, né? Você não Certo. tem muitos personagens negros e nem mulheres, até porque você também não tem. Hoje você tem um número maior de mulheres. O quadro De- está muito... mas na época bastante. que eu comecei, só É. tinha a Caú, que era uma cartunista do Estadão, Sim. e a Marisa, né? Ah, sim, Até sim. casado com o Zélio, que também é um É. cartunista. Aí. Bom, Nubu, foi um prazer tê-lo aqui no programa, falar sobre um tema tão legal, principalmente agora que vai ter aí a estreia do Pantera Negra, né? Sim. Que vai ser com certeza um grande sucesso aí, e que é um personagem de quadrinho negro que está estreando aí, fazendo sucesso. E muito bom falar sobre tudo isso, o trabalho do Nobu é fantástico, o livro é muito bom e eu fiquei muito feliz de fazer parte desse trabalho. Bom, eu que Um grande agradeço. abraço e muito obrigado pela Eu que agradeço. entrevista. E um grande abraço ao Raça na TV, volta semana que vem, nesse mesmo horário.